Olá pessoal, bem-vindos a mais um Endocast. Meu nome é João Mesquita, estou aqui com a nutricionista Fernanda Bassan. Oi pessoal. Vamos fazer uma breve apresentação aqui da Fernanda enquanto o pessoal vai entrando. A Fernanda ela é nutricionista, mestre em nutrição humana pela Universidade de Brasília e especialista em nutrição clínica funcional, sócia proprietária da clínica Biotipo, nutricionista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e docente em cursos de pós-graduação em nutrição. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, João. Obrigada pelo convite. É isso, é um prazer tê-la aqui. A Fernanda veio aqui pela segunda vez, né? Já está assinando a carteirinha de entrada no nosso Endocast. Então, hoje a gente vai falar de diabetes gestacional. Isso. Um tema que vem aparecendo cada vez mais no meu consultório. A gente percebe que as mulheres tendo filhos mais tardiamente, a natureza não perdoa a gente. Então acabam tendo mais casos de diabetes gestacional. Você tem quantos anos, Fê? 37. 37. A natureza não perdoa. Não, perdão. Você sabe que até a gente conversando aqui enquanto o pessoal vai entrando, a minha esposa ela teve diabetes gestacional. Foi? Olha. E nossa senhora, foi roça pra controlar, viu? Foi roça pra controlar. Precisou ir pra insulina ou não? Não, a gente segurou não. Que bom. Na unha, e foi literalmente na unha, a gente ficou em cima dela. Mas enfim, eu vou entrar em alguns pontos específicos do caso dela mais legal, tarde, que tem alguns cases bem interessantes. Então, Fê, o que é diabetes gestacional e qual que é a incidência dela? Tá, bom, diabetes gestacional é uma condição em que a gente tem uma hiperglicemia na gestação, ou seja, quando a glicemia alcança níveis acima daquilo que é recomendado. E é legal saber, gente, que existem 3 tipos de classificação da hiperglicemia na gestação. Então a gente acompanha 3 perfis de gestantes com diabetes. Primeiro são aquelas gestantes que já tinham diabetes antes, tipo 2 ou tipo 1, vai continuar tendo diabetes, então a gente precisa ter um cuidado maior. Aquelas gestantes que descobrem uma diabetes na gestação, mas que já tinham alguma alteração prévia, a gente chama de overt diabetes, né, que é uma diabetes sobreposta, digamos assim. Então ela já tinha alguma alteração insulínica, mas desconhecia, ou já tinha uma diabetes prévia que ela desconhecia. E tem a diabetes mellitus gestacional, que é aquela diabetes que acontece em decorrência das alterações hormonais da gestação. Geralmente, esse terceira, né, ela vai aparecer ali na 22ª, 24ª semana de gestação, quando a gente tem uma mudança hormonal mais significativa, né? E são casos diferentes que a gente vai acompanhando. Tem ali esse segundo tipo, que é o overt, ele é um pouquinho mais chatinho de compensar em algumas gestantes. Geralmente aparece um pouco mais cedo. São glicemias mais altas, né, no diagnóstico, então são 3 tipos. Incidência, muito variado nos estudos, então de 8% a 28% das mulheres podem ter diabetes gestacional, mas para mulheres acima de 40 anos você pode chegar até 40%, é muito maior. Depende do público que é analisado, né? Então se a gente for pegar um público de obesas, vai ser muito vai ter maior. vai ter mais, né? Isso mesmo. Então a gente pode entender essas alterações glicêmicas na mulher como alterações já pré-existentes e alterações existentes depois da gestação. Que esse seria o diabetes gestacional. Então, para a gente não confundir o diabetes que a paciente já tinha, ou alterações glicêmicas, e o diabetes gestacional em si. Tá? Fernanda, então fala aqui pra gente da fisiopatologia. Fisiopatologia, pessoal, é como é que a doença ela se desenvolve. Fernanda falou que lá para as 22, 24 semanas, algumas coisas hormonais acontecem, no qual a glicose sobe. Explica pra gente, Fer. É o seguinte, a gente fala que a gestação é uma condição de resistência à insulina fisiológica. Vamos explicar o que é isso. No nosso último podcast a gente explicou o que é resistência à insulina. Basicamente é quando a insulina está tocando ali a campainha da célula e ela não está funcionando direito, ela não abre, né? Por que a gente tem essa resistência à insulina? Para proporcionar mais nutrientes para o bebê. Então, a célula não responde tão bem à insulina, a glicose aumenta um pouquinho mais e esse bebê está aproveitando essa energia para ele se desenvolver, tá? Mas existe uma certa adaptação em decorrência disso por conta dos hormônios, que a gente tem uma série de mudanças hormonais ao longo da gestação, que é um crescimento das células do pâncreas, para poder produzir mais insulina e conseguir manter essa glicemia dentro do normal, tá? Quando que a gente fala, e a consequência disso é uma glicose mais baixinha, mas porque o bebê está aproveitando. Então o normal na gestação é que essa glicose fique um pouco mais baixa do que nas mulheres que não estão gestantes, tá bom? Está dividindo com o bebê. Está dividindo com o bebê, ele está utilizando, né? Quando essa mulher tem alguma dificuldade de fazer essa compensação, de aumentar essa insulina,
aí essa glicose começa a subir um pouco mais, fica mais descompensado. Né? É basicamente isso. Mas tem alguns pormenores ali, mas de forma simplificada é isso. Tá. Então vamos imaginar, pessoal, que a mulher ela tá com um nenenzinho lá dentro. Então ela vai precisar de um aporte glicêmico maior. Isso. Então, de uma maneira geral, de uma maneira global, a quantidade de glicose que passa na circulação da mulher ela acaba sendo maior. Isso. Ou seja, o pâncreas é o órgão que produz insulina, ele precisa também fazer uma certa hipertrofia, fazer um certo crescimento e mandar mais insulina para controlar essa glicose e utilizar essa glicose. Na hora que essa glicose ela chega ao bebezinho, o bebezinho também faz uma insulina um pouquinho mais alta para a gente conseguir compensar essa glicose. Só que insulina a gente já sabe, a gente já viu aqui no podcast, quem me acompanha no Instagram já viu falando alguma coisa a respeito, que insulina é um grande hormônio anabólico. Então por isso que os bebezinhos das mulheres com diabetes gestacional são muito grandes, porque eles têm muita insulina. Se eles têm muita glicose, essa mulher com diabetes gestacional, eles têm muita insulina, eles crescem muito. E a placenta não filtra. Se você tem glicose disponível, essa placenta vai captar, e o bebezinho vai estar recebendo. Então, assim, é natural que na mulher ela tenha uma certa resistência insulínica já razoavelmente fisiológica à gestação. Porque você imagina que a gente tem uma quantidade maior de glicose circulando, uma quantidade maior de insulina circulando, só que o volume dessa paciente ela não aumentou tanto. Então é como se tivesse uma quantidade de glicose e insulina aqui nessa célula, e vamos imaginar que a gente tem um dobro para a mesma célula. Então é natural que aconteça uma certa resistência insulínica. Quando essa resistência insulínica ela se acentua, a gente tem aí sim um diabetes gestacional. Fê, queria que você falasse um pouquinho pra gente, se você puder, sobre as alterações hormonais propriamente ditas que causam, que tem como consequência o diabetes gestacional. Por que essa glicose ela sobe lá para a semana 22 e 24? Isso. O principal fator, claro, a gente vai ter hormônios, próprios hormônios sexuais femininos, progesterona, estrogênio, que vão se elevando para manter a gestação, né? Para todo um ambiente adequado para a gestação. Mas existem hormônios que são produzidos pela placenta também. E esses hormônios também interferem no metabolismo da glicose, no metabolismo da insulina, tá? Existem uma série de fatores que fazem uma mulher desenvolver diabetes ou não. Então a gente pode falar, por exemplo, quando esse pâncreas não consegue se adaptar, e aí a gente fala de uma disfunção pancreática por diversos fatores, por exemplo, fatores inflamatórios, radicais livres, o próprio excesso de glicose. Então a glicose ela tem um efeito glicotóxico que vai danificar, né, essas células pancreáticas. E aí a gente tem um nível de insulina que acaba não aumentando significativamente. Mas a gente tem fatores também que não interferem só no pâncreas. Tem fatores que interferem na própria sensibilidade à insulina. Então é como se a sensibilidade fosse ainda pior, né? Fosse ainda menor do que o que a gestação realmente traz. Da mesma maneira, processo inflamatório, excesso de radicais livres, algumas mudanças ali nas bactérias intestinais, né? Dá muito pano para manga. Microbiota é um assunto longo para a gente falar. Ou se essa mulher tem mais circulação de gorduras, que a gente chama de ácidos gráficos na corrente sanguínea, isso tem um efeito tóxico também, vou botar entre aspas, né? Nas células. Causa resistência insulínica. Isso. Então assim, a gente fala muito, quando a gente vê a fala da Fernanda, a gente percebe que a gente tem que valorizar muito o preparo dessa mulher para essa gestação. Isso. Então, a paciente está obesa, está acima do peso, está com alguma doença, vamos com autoimune descontrolada, tem alguma outra doença inflamatória que ela está descompensada, ela vai ter uma sensibilidade insulínica menor, vai ter uma glicose maior, uma resistência insulínica maior e uma chance muito maior de desenvolver uma diabetes gestacional e todas as suas consequências. Exatamente. Né? Isso mesmo. Até é recomendado que mulheres que estão planejando engravidar procurem fazer, que tenham excesso de peso e obesidade, procurem fazer alguma redução de peso, claro, não é para chegar necessariamente ao IMC ideal, dependendo do seu nível de obesidade, mas procurar ter um peso mais saudável e diminuir essa chance. Não, e inclusive, até para ela já entrar numa adaptação para ela comer na gestação dela, né? Do padrão alimentar mais saudável, com certeza. Não é? Até porque quando a gente tem uma resistência à insulina, a gente tem uma resistência à leptina. Leptina também, isso né? mesmo. E aí quando a gente tem essa resistência à leptina, a gente acaba tendo uma desregulação de apetite. E aí que entra o assunto que eu ia comentar com vocês. Tá. Com você. Sim. Que minha esposa estava grávida e ela desenvolveu ali uma glicose muito difícil de controlar.
Muito, mas muito difícil mesmo. Era carne, folha e o trem era tinhoso para baixar. E aí a gente foi para um chá revelação de trigêmeos. Enfim, lá nos pormenores ela me pega 7 docinhos. 7 docinhos. Gêmea, sofrendo, não comendo nada. Pega 7 docinhos. Meu irmão, mas é muito. Não, mas eu peguei muito de cada. É porque o corpo diferencia, não, esse aqui é brigadeiro, esse aqui é casadinho, tá tudo certo. Variedade. Variedade, não, tá certo. Tem diversidade nutricional. E aí isso ficou muito representado na questão da alteração de apetite, né? Sim. Então não é um comportamento alimentar que ela costuma ter. Ela não costumava ter esse Não costumava ter esse comportamento alimentar. E aí é uma coisa que a gente só vai perceber muito tempo depois, que na hora que você nem se toca, que, nossa, tá alterado, você não era assim. Né? Então, muito para essa questão de resistência insulínica. E a leptina, gente, quem não conhece, é um hormônio que a gente produz nas nossas células de gordura, que tem como efeito reduzir o apetite, que tem um papel redutor de apetite. O problema é que em situações de obesidade, por exemplo, a gente pode ter uma resistência a esse hormônio, ou seja, o corpo está produzindo, mas ele não está agindo. E na gestação, a placenta produz leptina. Então a gente vai ter ainda mais, um nível ainda maior de leptina, mas ainda mais resistência à leptina. E essa leptina ela pode indiretamente levar a mais resistência à insulina também. Então ela tem um certo papel inflamatório, o excesso dela, né, que pode levar a resistência à insulina. Então é mais um fator que contribui. A secreção do SOX3 pelo corpo piora a sensibilidade à leptina. Então sempre que a gente tem uma resistência à insulina, a gente tem uma resistência à leptina e isso é muito... E aí a gente consegue fragmentar essa informação para várias patologias, né, Fê? Como, por exemplo, que eu falei com o Samuel esses dias sobre as síndromes ovários policísticos, né? Então, só para vocês terem uma ideia, é que uma resistência à insulina altera o apetite. Então, ao mesmo tempo que essa paciente ela tem um diabetes gestacional, ela tem um apetite que ele não é exatamente saciado com carne e salada. Ele precisa de um carboidrato. A paciente quer uma pizza, quer um sanduíche, quer um doce, né? Deve ser particularmente complicado. E aí, pessoal, vou falar aqui basicamente sobre o diagnóstico com vocês. O diagnóstico ele é feito por um exame que a gente chama de teste oral de tolerância à glicose. Eles dão uma quantidade padronizada de 75 gramas de glicose. É colhido a glicose de jejum e glicose de 30 em 30 minutos para a gente avaliar o quanto que essa glicose subiu. O que diagnosticaria um diabetes gestacional? Tá? Note que os resultados do diabetes gestacional são diferentes dos resultados avaliados por paciente sem gestação. Exatamente. Tá? Então, olha só. Glicemia em jejum acima de 92, 1 hora acima de 180 e 2 horas acima de 153. Qualquer um desses 3 valores positivos já dá o diagnóstico de diabetes gestacional. Então, assim, é relativamente fácil a gente ter um diagnóstico formal de diabetes gestacional. Relativamente fácil. Porque a maioria dos pacientes tem uma sensibilidade insulínica reduzida. Que não é muito boa. Exatamente. Tá? Então, como a Fernanda falou, esse exame ele é basicamente feito ali da 24ª, 28ª semana, o teste de tolerância oral à glicose, normalmente feito pela ginecologista, pelo obstetra, na verdade, né? E se houver algum problema, é enviada para endócrina e nutricionista. E falando de nutricionista, pessoal, eu sempre falo com as pessoas, com os pacientes, assim, mídias, que eu tenho uma visão um pouquinho diferente do diabetes, né? É só o jeito de olhar, as informações são as mesmas. Como é que eu olho o diabetes? Diabetes para mim é uma doença nutricional de consequências vasculares. Então, assim, quando a gente olha o diabetes desse jeito, a gente percebe que, opa, já veio uma meia dúzia de insights aí só desse tipo de definição. Por quê? Porque se o diabetes ele é uma doença que é caracterizada por um excesso de glicose e a gente consegue aumentar essa glicose na circulação via alimentar, nada mais natural do que a gente aumentar, um dos passos, né? Diminuir esse aporte glicêmico via alimentos. Mas tem mais coisa aí. Não é simplesmente preto no branco. Não pode subir essa glicose, não vou comer carboidratos. Vou fazer um low carb na gestação. Pode, bom, imagino que até possa, mas talvez não seja o único caminho, né, Fê? Nem é o mais indicado. Porque agora a gente está falando, não, low carb não.
Quando a gente está falando desse controle metabólico na gestação, o cenário muda um pouquinho. Vamos imaginar então que você está reduzindo os seus carboidratos. Você tem que fornecer energia para o bebê. Então, de onde a gente vai tirar a glicose? Você vai começar a produzir glicose a partir de gordura, a partir de proteínas. Né? Você tem que fornecer glicose para o bebê, você tem que fornecer glicose para o seu cérebro, que ele precisa de glicose como fonte de energia. Sim. Se ele não tiver glicose, ele forma corpos cetônicos, que também são usados como fonte de energia. E isso pode gerar uma descompensação metabólica, aumentar triglicerídeo, aumentar colesterol ao longo desse processo dietético. Uhum. Então, a gente não recomenda dietas com muito baixo teor de carboidrato, abaixo de 40%. Geralmente, o que a gente chama de normal é de 40%, 55%, tá, gente? Só para vocês saberem. Por não trazer vantagens clínicas e por trazer esse risco maior de dislipidemia, de outras alterações metabólicas. Até porque, cara, só não posso comer carboidrato, né? Aí café da manhã eu vou comer, não adianta nada. O lanche é creme de leite com morango. Fica um ambiente muito mais inflamatório, né? E você sabe, engraçado, João, tem um estudo que avaliou vários estudos menores que verificou exatamente o consumo de carboidrato e como que foi o controle da diabetes. Tinham populações asiáticas que consumiam assim, 60%, 65% de carboidrato e elas não tinham piores resultados do que aquelas que consumiam 40%. Sim. Então, o que a gente fala? Que às vezes dá para trabalhar com uma margem um pouquinho maior de carbo, por exemplo, pacientes vegetarianos, em que eu acabo usando mais carboidrato, claro. Veganos, né, no caso, sim. E eu vou conseguir resultados até parecidos e, claro, eu vou equilibrar dependendo da paciente. Claro. Assim, a gente parte de várias premissas, né, de várias situações basais, vamos dizer assim. Uhum. Então é muito diferente o paciente que ele já tem uma alimentação muito boa, e quando eu falo muito boa, uma alimentação sem industrializado, vamos colocar assim um paciente que não come industrializado, que não come fast food, que não come doce, que não come nada. Que come fruta, verdura, salada. Cara, se ele comer 60% de carboidrato, ele não vai ter hiperglicemia. Exatamente, porque ele tem um equilíbrio nutricional, né? Então não é a questão do carboidrato em si. Isso. É em qual ambiente esse paciente está inserido. Bom, agora, a gente pega um paciente inflamado. A gente pega um paciente com uma doença de base, com uma doença inflamatória. Aí, de repente, esse carboidrato ele precisa de descer um pouquinho mais. E por que esse paciente que tem uma alimentação melhor, ele consegue tolerar melhor essa glicose? Porque ele tem uma coisa muito menor do que os outros, que é estresse oxidativo. Uhum. E uma sensibilidade insulínica muito melhor. Então ele tolera quantidades de carboidrato maiores. Então nota que é tudo uma questão de qual cenário que a gente está avaliando. Então esses dias eu recebi a Sheila e o Pão. E eles falaram que os pacientes diabéticos no vegetarianismo eles costumam ter um controle bom. Mas é um paciente que normalmente tem um background muito bom. Né? Os pacientes vegetarianos e veganos eles costumam ter uma alimentação muito mais saudável e muito menos industrializada. Claro que se pegar um vegetariano, arroz e feijão, comedor de batata, comedor de batata, come traquinas e não. Traquinas é vegana, será? Não sei, né? Não sei. Vegetariano né? Vegano não sei. Mas acredito que não, deve ter algum leite. Alguma coisa deve ter. Deve ter algum laticínio aí. Mas é isso. É a composição mesmo, né? E assim, eu falando aqui de quantidade, eu não estou dizendo para você que é gestante está com diabetes, comer toda a quantidade de carboidrato que você quiser no mundo. Não é assim, né? A gente tem que fazer uma distribuição desse carboidrato ao longo das refeições. Isso é uma recomendação até interessante. Se eu colocar uma grande quantidade de carboidrato numa refeição e pouquinho em outra, eu posso ter um pico glicêmico e sair da meta glicêmica nessa refeição e nas outras compensar. Então o ideal é que eu faça equilíbrio para alcançar as metas glicêmicas. E é legal testar, né, Fê? É testar, descobrir. É legal testar. Isso. Você pega aqueles glicosímetros e faz uma metodologia ali de frequências de testes em cada refeição e vai testando, porque gestante é um bicho diferente mesmo. Muito. Tem pacientes que a gente colocava ali só fibra na refeição, carboidrato bem certinho e sempre ia dar uma hiperglicemia. Outras ela podia comer mais carboidrato, a gente conseguia uma glicemia bem compensadinha. Então não tem uma regra assim. Tem gestante que me pergunta, eu posso comer doce? Eu posso comer uma massa ou até o final da gestação sempre? Vai depender. Como é que estão suas metas glicêmicas? Como é que está o seu estado como um todo? Se tiver legal, no final de semana que você come ali um docinho junto de uma refeição saudável, ok, dá pra segurar. Mas se tiver tudo ruim, não vai dar pra gente liberar. É que a gente pensa na insulina, né? Se a insulina ela começa a subir, o que acontece? Quando a gente começa a olhar o bebezinho no ultrassom, o que começa a acontecer? A cabecinha em relação à barriguinha, a circunferência abdominal começa a ficar maior do que a cabecinha. Gente, circunferência abdominal maior que a cabeça é o quê?
Tá gordinho, né? Se ele tá gordo, se ele tá acima do peso, ele vai ser um bebezinho metabólico. Então ele pode colher consequências ao longo de toda a vida dele dessa gestação. Mas, Fê, vamos sair um pouquinho do óbvio. Sim. Carboidrato para cima, carboidrato para baixo. O que mais que a gente pode fazer para a gente ajudar a controlar esse diabetes gestacional? Tá. Então, além de carboidrato, fibra é fundamental. Fibra, a gente já tem legal. trabalhos mostrando ali. Não tem bem definido qual é a quantidade de fibra, não, tá, gente? Ainda tá meio. Tem pouco estudo, inclusive, sobre nutrição e diabetes gestacional. Mas uma dieta com maior teor de fibra é fundamental. E a própria suplementação de fibra também pode auxiliar. E é bem interessante, existem 2 tipos de fibra, tá, gente? Uma que a gente chama de solúvel, que é aquela que solubiliza, né, em água, e a insolúvel, que é a que faz mais volume nas fezes. Historicamente, a gente sabe que a solúvel é melhor para controlar a glicose porque ela forma um gelzinho, então a absorção é mais lenta, libera esse carboidrato mais lentamente no estômago e vai para o intestino, então é tudo mais lento. E a insolúvel, nem tanto. Mas esse estudo mostrou que a insolúvel é legal para compensar a glicose em jejum. Então, se eu tiver um aumento de glicemia em jejum, a fibra insolúvel pode ser mais interessante. E a solúvel seria bom para todas, né? Dá um exemplo de fibra insolúvel. Insolúvel, por exemplo, farelo de trigo é uma fibra insolúvel. Solúvel, a aveia. Então, são 2 tipos de fibra. A aveia não fazia mal? Não, a aveia não faz mal, a gente pode comer numa boa, não tem nada disso. Mas tem uma questão de timing, Fê. Por exemplo, eu quero baixar uma glicose em jejum. Eu faria o consumo dessa aveia à noite? À noite. Quem tem uma hiperglicemia em jejum, eu tenho que cuidar muito bem da refeição noturna. Então, ela tem que ser uma refeição rica em fibra, tem que ter um pouquinho de carboidrato, tem que ter proteína, tem que ter uma boa gordura de qualidade, tá? Porque gordura mais animal geralmente faz o contrário, ela sobe mais a glicemia, por que não pareça. Então, por que a gente fala assim, nossa, mas o que eu vou comer à noite vai compensar minha glicose de manhã? É porque durante a noite, se eu como uma coisa que vai subir demais a minha glicose, meu corpo tenta compensar e leva lá para baixo, aí ele tenta compensar de novo e sobe de novo. Então você acorda com uma hiperglicemia. Agora, se eu como uma coisa com fibra, com gordura boa, com proteína legal, eu vou equilibrar mais essa oscilação e a gente acorda com uma glicemia mais compensadinha de manhã. É uma hiperglicemia de estresse, vamos dizer assim. Exatamente. Então, fibra, que é interessante, né? Esse equilíbrio das refeições, de ter todas as refeições terem uma composição meio parecidinha, isso a gente faz um cálculo ali na hora de prescrever a dieta. E aí a gente pensa em possíveis suplementos. Muitas gestantes me perguntam, posso tomar alguma coisa para controlar melhor? E aí vem a grande dificuldade da literatura científica, que é a falta de estudos. Pode nada. Né? É impressionante, assim, por uma questão de segurança também, né? Mas tem pouco estudo mesmo, né, em nutrição e suplementação, em diabetes, mas tem alguns que parecem ser interessantes. Por exemplo, tem um que a gente fala muito no paciente diabético não gestante, que é o magnésio. O magnésio é um mineral importante para a sensibilidade à insulina. Parece que mulheres que têm menor nível de magnésio têm uma chance a mais, um risco maior de ter diabetes gestacional. Então é possível, quem sabe, talvez, que a suplementação ajude ali em alguma coisa de controle glicêmico. E nada mais, nada menos, o magnésio ele ajuda a vasodilatar, né? Ele ajuda na participação na funcionalidade do óxido nítrico e vai diminuir a chance dessa mulher ter uma pré-eclâmpsia, por exemplo. Então, assim, o magnésio, talvez funcione para diabetes gestacional, mas com certeza vai funcionar para outras questões vasculares. E como o diabetes gestacional é uma doença essencialmente vascular, bom, em algum ponto do metabolismo ali, magnésio vai dar certo. A gente talvez só não esteja olhando para o ponto certo. Essa gestante, ela pode ter um risco aumentado de aborto, de malformações de órgãos, de pré-eclâmpsia, que afinal o diabetes gestacional é uma doença vascular e pré-eclâmpsia ela é uma doença vascular. De necessidade de cesárea, parto prematuro, porque o bebezinho começa a crescer demais, a paciente não consegue levar aquela gestação a termo, né, que a gente chama, as 40 semanas, 38 semanas, 39 semanas, 37 semanas que sejam, para ter um parto mais adequado, digamos assim, uma formação do bebezinho mais adequada. Tem algumas outras complicações, por exemplo, do fato do bebê nascer grande, né, que é do excesso de insulina que ele acaba produzindo no próprio corpinho, que é a síndrome respiratória no nascimento, e alguns efeitos que a gente chama de longo prazo, que são os efeitos epigenéticos. Então, o bebê que nasce de uma mãe com diabetes gestacional, ele tem maior risco de ter obesidade na vida adulta, de ter diabetes gestacional se for uma mulher que engravide,
e outras doenças crônicas, né? E a gestante também, a gestante que tem diabetes gestacional, ela tem uma chance maior de ter algumas dessas doenças metabólicas, de ter diabetes gestacional na futura gestação. Então você tem efeitos que acontecem na gestação e tem efeitos de longo prazo aí, efeitos que interferem na parte epigenética do bebezinho. E uma coisa que a gente vê muito, que a gente consegue ligar e desligar genes, né? Então, os hábitos, eles fazem muito isso, com muita potência, né? Então, uma atividade física, uma alimentação adequada ou inadequada pode ligar e desligar alguns genes. Então, a gente consegue desenvolver doenças e regredir doenças com algumas estratégias de ligar e desligar genes que a gente está só engatinhando, a gente está só aprendendo, porque senão daqui a pouco a pessoa pergunta, como é que eu desligo o gene da doença tal? Não sei. X, né? Vai saber. Mas assim, uma base de alimentação, atividade física, sono, gestão de estresse melhora praticamente tudo. Já coloca num basal, né, que a gente falou do vegetariano, num basal muito melhor. E aí qualquer intervenção que a gente for fazer tem uma chance muito maior de sucesso. E a gente falando do probiótico, né, naquela situação, será que eu vou prescrever um probiótico para uma gestante que está no comecinho da gestação ou não? Claro, vai depender da gestante. Se ela tiver uma disfunção intestinal ali importante, a gente pode considerar, mas sempre pensar que a alimentação também modula a microbiota intestinal. Nossa, isso né? O perfil alimentar, se eu tenho fibra, se eu tenho pouco açúcar, pouca farinha refinada, muitos fitoquímicos que a gente percebe. Fitoquímicos são componentes presentes nas plantas, o que dá a cor, o que dá o cheiro de alguns vegetais, né? Isso também nutre as bactérias intestinais, as boas bactérias. Então a gente pode adotar uma alimentação saudável, investir em fibras, que eu consigo melhorar a qualidade dessas bactérias. Mas Fê, eu vou pedir licença, vou te fazer uma correção. Tá. A alimentação também modula a microbiota, não. A alimentação é o que modula a microbiota. Exatamente. É o que modula, o resto é complemento. Então o paciente ele vai comer ali 2 kg de picanha e vai tomar um probiótico. Não vai resolver. Não vai adiantar nada, né? Você vai jogar uma gotinha de anis num caldeirão de sei lá o quê. Não vai interferir em nada, isso não mesmo. Não dá a base da microbiota intestinal saudável, a alimentação. Afinal, a comida vai passar pelo intestino, o que a bactéria come? O que passa lá. O que a gente come. Isso mesmo. Exatamente. Mais algum comentário, Fê? Tem um ponto que é interessante, assim, que quando existe um diagnóstico, a gente tem que fazer uma ação rápida. Né? Então é interessante que a gente coloque medidas de mudança de estilo de vida ali nas primeiras 2 semanas, e caso não haja uma melhora desse quadro, né, caso essa gestante não consiga alcançar as metas de glicemia proposta pela obstetra, entra-se com medicação. Então se for da metformina, mas o tratamento com insulinoterapia é o principal, né? E as gestantes têm um medo ali da insulina, tem um receio, mas, gente, é uma aposta que existe, que é necessária, que a gente consegue manter bons resultados com o uso dela. É o que é, né? E você tem aula do tema, né, Fê? Isso, exatamente. Essa é uma aula para profissionais da saúde, nutricionistas, endocrinologistas que se interessem pelo assunto. A gente tem lá no nosso Endoclass, nossa plataforma de conteúdos, que tá super legal. Então, eu falo toda a fisiopatologia, toda a parte de terapia nutricional, suplementação. Então, dê uma olhadinha lá depois. Endoclass é um projeto de estudo continuado em medicina e nutrição. E a gente vai gravando várias aulas e vai colocando lá aulas bem legais, aulas mais técnicas. A Fê gravou uma super aula de diabetes gestacional, só essa aula já, nossa senhora, já vale a primeira mensalidade. E bom, quem se interessar, vai no perfil da Fê, vai no perfil da Endonutri, que vai ter um linkzinho lá para a Endoclass. Pessoal, é isso. Muito obrigado, Fernanda. Eu que agradeço o convite. É um prazer falar sobre esse assunto que está cada vez mais comum no consultório. Muito obrigado. Pessoal, então é isso. Esse foi mais um Endocast, seu podcast sobre nutrição, endocrinologia e metabolismo. Até a próxima.